Enquanto a Valda chega ali, eu vou dar 2 avisos para vocês acompanharem o Instagram do Citraeng, as postagens, não só hoje, mas sempre. Seguir a página. E mais um aviso, o QR Code deixamos disponíveis lá na mesa da recepção. Se vocês quiserem já encaminhar propostas para serem debatidas, encaminhadas, aprovadas, vai facilitar bastante ao final do evento. É só para registrar, já tem pessoas mandando, inclusive quem está no online. E aí é só para lembrar, se vocês quiserem facilitar, tá bom? Obrigada. Aí, Margot. Gente, vê só, é porque vieram me perguntar, eu vou só fazer um esclarecimento com relação à fala minha de ontem à noite. Quando eu defendi que nós, analistas, temos que sair daqui com uma chapa organizada para concorrer na próxima Assembleia do Citraeng, vai ser quando, Neves? Já tem data? Tem. Dia 15 de março, último dia. 15 de março é o último dia para os sindicatos da base da FENAJUF organizarem as suas assembleias para elegerem os delegados e delegadas que irão para Foz do Iguaçu no final de abril, início de maio, que vai eleger, esse Congrejuf vai eleger a nova diretoria, a nova coordenação da FENAJUF, são 17 integrantes. E aí, o que é que acontece? Qual é a ideia? Cada sindicato da base vai fazer suas assembleias para eleger os delegados e delegadas que irão para Foz do Iguaçu. O Citraeng, Neves, 72 delegados, não é isso? A gente vai poder levar 72 delegados e delegadas para Foz do Iguaçu. E fora os observadores. Mas é porque, Abílio, os delegados têm direito a voz e voto, né? E a gente precisa de voto lá em Foz do Iguaçu, para eleger a nova coordenação da FENAJUF. Também vai ter lá o debate, a discussão sobre o novo estatuto, né, Fabiano, da federação também, vai ser votado lá em Foz do Iguaçu. Então, qual é a ideia? Se vocês lembrarem da última Assembleia do Citraeng, os técnicos, Enilson, eu não estou divisionista, nada a ver aqui não, tá? Eu só estou o nosso ponto como analistas. Os técnicos organizaram 3 chapas puro sangue, como eles apelidaram. Dessas 3 chapas, vamos dizer, cada um, a chapa 1 de técnico elegeu 2 delegados, a outra chapa 2, a outra chapa 2. Se a gente entrar numa chapa mista, com técnicos, com oficiais, com policiais, blá, 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 a gente vai levar de novo poucos analistas. Para Belém só fomos eu e Soraya. Então, se a gente consegue uma chapa, sei lá, 10 pessoas aqui estão dispostas a integrar essa chapa, e aí no dia da Assembleia vai ser 15 de março, Magnus? 15 de março, a gente entra e vota na chapa dos analistas. Se é proporcional, quanto mais votos essa chapa tiver, maiores as chances de levar mais analistas para o Congrejuf. Vocês entenderam? Não é que eu esteja defendendo que só vai ter analista na coordenação da federação. Não. Eu estou defendendo que a gente leve mais analistas para o Congrejuf, justamente para a gente oportunizar uma correlação de forças mais equilibrada, porque senão a gente vai ser voto vencido o tempo todo em razão do número exíguo de analistas que lá estarão. Porque eu e Soraya fomos da outra vez, lá para Belém, éramos só nós duas, contra quem? Abílio estava lá pelo Rio de Janeiro, João Vitor, quem mais que eu lembro, enfim. A gente precisa, nesse momento, fazer a força do Citraeng. Se o Citraeng é o maior sindicato hoje da base da federação e vai levar 72 delegados, desses 72, a gente precisa levar muitos analistas, e não só 2 analistas. Esse é o meu recado, é o que... Vocês entenderam a lógica? A gente tem que sair aqui organizado, Guedes. Cadê a lista aí, né, com o nome dos analistas? Vai ter o grupo do Zap, para a gente se organizar e já formando a nossa chapa para, no dia 15 de março, elegermos muitos analistas que irão para Foz do Iguaçu decidir os destinos, os nossos destinos. A gente não pode mais delegar essa função para os outros, não, gente. Porque o negócio está feio e a gente tem que se organizar e se manter unido. E se a gente fala tanto em unidade, em união, os analistas também têm que se fazer presentes nas instâncias deliberativas do sindicato e da federação. Pessoal, a diretoria decidiu a semana passada e a gente já providenciou a publicação do edital. Eu pensei até que o edital ia sair no sábado. Vai sair amanhã, tá? Então, vai ser publicado no nosso site, o edital dessa assembleia, tudo bonitinho. É 8h30, primeira chamada, 9 horas, segunda chamada, híbrida, cada um pode votar de qualquer lugar do mundo através do celular,
né? A senha vai ser enviada para todos os filiados, da mesma forma que foi as eleições passadas e as plenárias também passadas. O mesmo formato para não dificultar, entendeu? Vou complementar aqui com a licença da mesa. É importante que os dados cadastrais, sobretudo e-mail e celular, estejam atualizados. As senhas serão enviadas desta maneira, não vai ter reenvio de senha no dia 15. Então, portanto, vocês já podem ligar para o sindicato, mandar pelo Falecom, procurem saber, porque não existe outra maneira. E a única forma de acessar a Assembleia e votar é pela senha que vocês vão receber por e-mail e também por WhatsApp e também por SMS. Complementando o que a Valda falou, Valda, você colocou isso enquanto proposta de encaminhamento para hoje? Então, não, coloca para o Sandro. Coloca no Sandro, então, essa proposta é sua, certo? Dentro do que a Valda falou, aquela lista, todos assinaram aquela lista que nós passamos, colocou o telefone? Assinou, não? Vamos voltar a ela. Ô, Sandro, só aproveitando, se você puder dar essa oportunidade, acrescentar aí, nos encaminhamentos aí, a possibilidade de a gente aprovar também uma moção de repúdio contra o CNJ e a STF, que a gente está no fórum de carreira desde 2020, e eles não dão essa oportunidade de negociar numa mesa, né, que a gente merece e deve ter esse respeito, né? Então, a moção de repúdio lá para o STF, que não nos enxerga e aprova tudo só para eles. Você está dizendo Citraeng, né, Magnus? Enquanto entidade, não está sentado à mesa. O encontro aqui, né? O encontro não está fazendo, vai ter os encaminhamentos. Não, eu sei, estou dizendo a moção contra o CNJ, do Citraeng que está presente. Houve uma negativa do CNJ. Os analistas que estão propondo essa moção. Ok. Não é como direção do Citraeng, está propondo um analista no encontro dos analistas. Mas essa moção a gente pode fazer também, mas eu estou falando do encontro. Eu sou analista do encontro. Ô, gente, então, continuando essa questão que a Valda falou, é importantíssimo, e para mim, eu já tinha adiantado isso para o Sandro, o principal mote desse encontro, para mim, é a organização nossa, nesse momento, enquanto um grande núcleo, e para disseminar as ideias em defesa da nossa categoria. Então, o principal, por mais encaminhamentos que aqui saiam daqui, mas para mim o que vai ser mais proveitoso vai ser isso. Então é importantíssimo esse grupo. Eu proponho a gente criar um grupo de WhatsApp desse encontro, justamente para organizar essa questão da votação para o Congrejuf, na Assembleia, e organizando, e vocês, cada um de nós, e disseminando essas ideias, né? E outras ideias mais, que eu também já fiz uns encaminhamentos, nós vamos votar no momento oportuno. Então é importantíssimo manter essa lista atualizada, certo? E para quem é novato e não participou, e a Valda já esclareceu mais ou menos como é que funciona a dinâmica, se você quer participar da atividade sindical e quer colocar suas propostas, suas pautas, não tem outra maneira, são as instâncias sindicais, assembleia, plenária, congresso e tal. Não adianta ficar brigando em rede social ou discutindo e tal fora das instâncias. Você não será ouvido. E se for ouvido, não vai ser levado em consideração. Infelizmente. Eu demorei ainda, depois que eu tomei posse, 3 anos a entender isso. Mas eu entendi, não concordo com certas coisas, mas estou aqui tentando mudar ou contribuir. Obrigado, Guedes. Eu até vi aqui uma moção aqui de vocês que eu achei super interessante, tá? Essa aqui do... né? Não, a gente pode melhorar. Não falei isso. Mas Aqui. Para quebra do protocolo. Quebrou o protocolo. Tá valendo. Mas aí você entendeu, né? Valeu. Aqui, deixa para a hora dos encaminhamentos, a gente vai ter 2 horas e... Tem 4 aqui, eu achei interessante, é a fala do Guedes. Manifestação de oposição a toda e qualquer ideia ou ato de manifestação antissindical ou que fomente a desfiliação dos servidores do PJU. Isso é brilhante, cara. Isso é brilhante. É assim que tem que ser. Aqui, a gente tem que trabalhar por dentro dos sindicatos, pessoal. Não é por fora, não. É através dos sindicatos que a gente combate o assédio, a gente combate a opressão, a discriminação, a violência.
Por isso que o sindicato da gente, pessoal, fortaleceu o departamento de saúde, está contratando mais um psicólogo. Por isso que o sindicato da gente contratou mais um advogado para combater a violência doméstica e a violência contra a mulher. É isso. É aqui dentro que a gente debate e se instrui. Falar em advogado, apresenta aí a nossa doutora Larissa aí, por favor. Pessoal, a próxima palestra, a gente fez a contratação, né? Nós estamos com 3 escritórios e um deles é o que eu falei, foi na minha fala de ontem. Todas as resoluções, todas as portarias, PP, pedidos de providências no CNJ, são transitadas, elas são passadas pelo CNJ, pelo CSJT, pelo CJF, pelos conselhos superiores. As negociações, principalmente as administrativas dos tribunais, são feitas lá em cima. Então, de extrema importância a gente também ter esse escritório, né, do César Brito para nos ajudar e contribuir com o escritório também que a gente tem, né, nessas ações, tá? Então, a doutora Larissa, né, trabalha no escritório César Brito, advogados, e ela é a nossa palestrante e ela vai dizer como é que está funcionando essa nova parceria que foi feita para vocês, tá, pessoal? Foi feita para vocês. Obrigado, doutora Larissa. Obrigada, Magnus. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui no meu primeiro encontro de analistas do Citraeng. Foi com muita honra que eu recebi essa missão de compartilhar aqui a assessoria jurídica com o Cassel Rosarim, grandes colegas, e já registro desde já a minha gratidão. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os trabalhos que a gente está desenvolvendo para o Citraeng junto aos conselhos. Ontem e hoje eu reparei que a maior parte das falas aqui, justamente em consonância com o que o Magnus falou, passam ali pelo... Teve uma resolução no conselho, saiu uma portaria aqui, enfim. A gente sabe que os conselhos é o que vão definir a vida de vocês, não só em questões econômicas, né? Porque a vida do servidor ela vai muito além dessas questões econômicas. Então, lá ela trata das questões financeiras, mas ela também trata de tudo que vai regulamentar a vida de vocês no trabalho. E, às vezes, até fora deles, porque é o que afeta, né? Às vezes, uma questão de licença, enfim. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que tem funcionado o trabalho. Primeiro, eu vou falar um pouquinho mais da parte procedimental, para vocês terem uma compreensão, e depois falar um pouquinho do que tem sido feito diretamente nos conselhos. Já avisar antes que a gente vai passar pela fala da inteligência artificial, residência jurídica, porque eu vou dar um quadro geral antes, para vocês não acharem que é tão médio assim, né, o que acontece. A gente tem uma equipe dentro do nosso escritório de Brasília, temos escritórios em outros estados, inclusive aqui em Minas, ele é especializado no direito administrativo civil e nessa parte de conselhos, né? Como a gente está ali em Brasília, a gente está em contato direto, constante com as autoridades, com os representantes das instituições. Então, a gente tem uma equipe que faz o controle das pautas dos conselhos. Então, a gente tem lá a agenda do ano todo, pessoas que ficam ali fazendo o controle dessas pautas, fazendo análise de pauta por pauta, para ver se tem algum interesse de vocês, esse assunto aqui pode fazer parte do interesse dos analistas, essa parte aqui vai falar de saúde, enfim. E o objetivo disso é a gente tratar de forma antecipada qualquer questão, porque depois que ela já sai a resolução e está consolidada, é um pouco mais difícil de se resolver. Então, a gente tenta tratar, no momento que a gente vê uma entidade tal protocolou um pedido de providências, uma edição de ato normativo, ou, às vezes, o próprio tribunal faz uma consulta nos conselhos, a gente atua de forma preventiva. Além de, claro, quando vocês trazem as pautas, os sindicatos trazem para a gente poder propor. Então, a gente está sempre recebendo, sempre em contato com os sindicatos, buscando também, de forma antecipada, o que é que está sendo trabalhado ali nos conselhos. Nem sempre isso é suficiente. A coisa nos conselhos funciona tanto a um vapor, é tão acelerado que, às vezes, eles pautam algo do dia para a noite, como foi a situação que eu também vou falar um pouquinho
do auxílio saúde lá no CSJT, que eu sei que está deixando algumas pessoas um pouco ansiosas. Então, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha, vou tratar de todo tipo de assunto aqui que a gente tem trabalhado nos conselhos. Esse ano a gente teve questão de... Eu vou acompanhar por aqui para não ficar de costas para vocês, espera aí. A gente teve essa alteração da resolução do CJF que a gente acompanhou para adequar a do CNJ. Isso aqui eu entendo como interesse também de vocês, porque eu vejo que muitos analistas fazem concurso para a magistratura, a gente vê esse caminho acontecer. E, enfim, a respeito de cotas, para que não seja criada uma cláusula de barreira, isso foi aprovado. Esse daqui também a gente tratou de forma propositiva, né, para acompanhar essas questões de exames preventivos, de câncer, enfim, em consonância com Outubro Rosa, Novembro Azul. Foi uma pauta que foi muito bem recebida em todos os conselhos em que a gente tratou. Acho que é importante destacar também que, quando a gente propõe, tudo que é feito no escritório é feito por meio de despacho e memorial. Então, surgiu um assunto aqui, a gente vai pedir o ingresso, vai solicitar a participação no processo, além da petição que a gente apresenta, informando as nossas razões de estar ingressando naquele processo, o que a gente acredita que aquela resolução deveria tratar, a gente trabalha com esse despacho memoriais. Então, isso aqui foi propositura, a gente conseguiu aprovar esse dia de folga para esses exames preventivos. A questão do auxílio saúde, não vou passar para o próximo, eu vou falar um pouquinho sobre ela, porque a gente está trabalhando lá no CNJ a respeito do piso do auxílio saúde, né? Que a gente sabe que só o teto e só para a magistratura não funciona. É um momento que é muito delicado, que essa disputa de orçamento está fora do controle, né? E a gente acompanha de perto o que está acontecendo. A gente que está vendo ali as resoluções sendo aprovadas todos os dias, é angustiante. Essa do auxílio saúde, essa semana, esse ato que foi publicado do CSJT veio na contramão do que o CNJ vem trabalhando. Por quê? O CNJ ele tem estimulado a participação dos servidores, isso no papel, ao menos, a participação dos servidores nas resoluções e atos que vão afetá-los, né? Então, quando o CNJ veio estabelecendo agora, num procedimento que a gente está trabalhando, saiu esses dias um parecer, indicando que fosse estabelecido, sim, o piso, isso para o CNJ, em consonância, em isonomia com a magistratura. Então, a gente, tendo esse parecer, o processo ali prontinho para ser emplacado, o CSJT, na segunda-feira, emitiu um ato em que estabeleceu um teto de até 10% para a magistratura e um piso de R$ 594 para os servidores. Deixa eu passar aqui. É difícil acompanhar os dois ao mesmo tempo. Então, esse ato que foi expedido pelo CSJT, em que pese a gente não ter algo final lá no CNJ, ele vai na contramão de tudo que está sendo direcionado por lá. E ele veio... o principal ponto é que ele fixou esse valor irrisório, né, de 594, se eu não me engano, acho que está no próximo slide, e suspendeu esse acréscimo de 50% no reembolso para servidores com deficiência, doença grave, idade superior a 50 anos ou dependentes nessas condições. Ou seja, é uma luta que vem sendo traçada há muito tempo, que a gente saiu vitorioso e agora, de repente, foi aprovado ad referendum isso no CSJT, sem consulta à categoria, sem uma previsibilidade, sem um debate, até mesmo uma sessão, uma discussão na sessão, né? Impossibilitando, inclusive, a nossa participação. É 546, ainda é menor do que o valor que eu falei. Então, a nossa preocupação é muito séria a respeito disso.
a gente... Deixa eu olhar aqui se eu... É muito importante a gente ficar atento, né? Porque o CSJT, ele já estava caminhando no sentido de que a assistência médica e odontológica deveria ser isonômica entre servidores e magistrados. Então, imagina, ele mesmo estava indicando esse caminho de isonomia da prestação desses auxílios e, de repente, deu essa... Foi uma verdadeira rasteira, porque ninguém estava esperando. Isso, em alguns sindicatos, representa valores, para vocês terem uma ideia, de gente que tem reembolso com despesas médicas, hospitalares, tanto por conta de idade, quanto por dependentes em situação que demandem isso, de R$ 3.000. Caiu para 546. Isso não é brincadeira, isso é um valor muito alto, né? Então, a gente, como não foi possível a atuação preventiva nesse caso, porque, como eu disse, ela veio de supetão, a de referendo ali no CSJT, ontem mesmo já tive uma reunião com o diretor-geral lá do CNJ, e a gente está buscando um diálogo com eles. É só para explicar, isso é o nosso trabalho que a gente tem feito para o Citraeng, esse diálogo, essa questão essa atuação mais direta. Então, a gente correu, já foi lá, falou com o diretor-geral do CNJ, ele me pediu um memorial descritivo que já foi enviado ontem à noite mesmo para eles, hoje eu já entrei em contato para informar essa situação. Por quê? Porque, às vezes, é mais rápido, é mais célere, mais efetivo que o próprio CNJ atue contra esse ato, busque anular. Senão, a gente está preparado para apresentar uma reclamação no CNJ. Isso tudo a gente faz uma conversa prévia, porque o diálogo prévio, né, tanto para a questão de orçamento, para a gente preparar o orçamento, quanto qualquer questão, a gente sabe que o diálogo prévio ele facilita qualquer negociação. Então, ao suspender essa garantia, o CSJT está expondo os servidores à fragilidade, essas dificuldades de acessos médicos essenciais e contraria a própria Constituição. Então, é uma questão que a gente tem que estar atento e a gente já está trabalhando nisso. Voltando para outros assuntos gerais, a gente está trabalhando no auxílio pré-escolar para PCDs, né, para que beneficiários do auxílio pré-escolar para dependentes que possuam deficiência motora, condição de trabalhos favoráveis, que a gente está buscando essas condições especiais de trabalho, que ela vem tanto para magistrados quanto para servidores com deficiência, necessidades especiais, doenças graves, ou que tenham pais irresponsáveis nessa situação. Aqui vocês podem ver que tem muitas pautas que não são financeiras, como eu disse no começo, que ela vai tratar todas as questões da vida de vocês, enfim, que elas saem das resoluções, né? Uma hora a gente pode precisar dessas situações e ninguém quer começar do zero para poder correr isso. Essa política de acessibilidade que foi instituída lá no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que trata desde rampas e acessibilidade física mesmo, as questões de computadores, enfim, foi instituída essa política, ela é muito bacana, se vocês tiverem interesse de dar uma olhadinha depois, vale a pena. Condições especiais para tratamento, então, para pessoas que precisam de tratamento ou de dependentes que estejam fazendo algum tratamento de saúde, também, isso daqui foi aprovado, essa resolução, ela foi atualizada lá no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A licença maternidade e paternidade, essa extensão para genitores monoparentais, para eles poderem também ter essa licença. Essa questão da apresentação de laudos para que não seja necessária essa apresentação, para essa concessão do auxílio pré-escolar, para não ser necessária a apresentação de comprovação de matrícula, essas questões, e o auxílio em trabalho remoto, que é para quem estiver em trabalho remoto, não ter a redução do auxílio alimentação. Então, essa daqui também a gente conseguiu aprovar lá no Conselho Nacional de Justiça, e a gente tem atualizado. Ontem, alguém tratou aqui, eu estou sem a minha anotação, sobre a questão do teto constitucional. Se eu não me engano, foi a Soraya, acho que eu tinha anotado, que é uma das frentes que vocês poderiam atuar para questões, enfim.
A gente teve acompanhando essa consulta do TRT da primeira região, e ela foi positiva, o resultado foi muito bacana, que ela trata justamente dessa acumulação de proventos. Então, nos casos em que tiver essa acumulação, a incidência do teto constitucional ela vai ser de forma isolada para cada vínculo. Antes, os tribunais estavam entendendo que deveriam ser cumulados, o que significa uma melhoria aí na aposentadoria. Ele tem os casos, né, em que delimitam que a acumulação de cargos e empregos ou de acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração por exercício de cargo, emprego ou função pública, quando constitucionalmente autorizadas. Então, nessas situações, cada um dos cargos a gente vai ter análise em apartado. E aqui, enfim, assunto que eu vi que está todo mundo tratando, enfim, sobre a inteligência artificial. Quinta-feira, o CNJ emitiu a minuta da resolução que vai tratar da inteligência artificial em todo o judiciário. Não sei se vocês têm acompanhado como isso está acontecendo. Em setembro, a gente teve a audiência pública no CNJ, o nosso escritório está acompanhando, participando dos grupos de trabalho, participando de todas essas reuniões. E agora a gente tem essa minuta. Esse é o assunto que eu diria a vocês que fiquem atentos, fiquem ligados. Até conversei um pouquinho antes com a diretoria, que eu acredito que vocês devam estimular a criação de grupos de trabalho para poder levar essas pautas para o CNJ. Por quê? Essa minuta ela tem 32 páginas. Poderia até trazer aqui, mas eu acho que seria cansativo, porque ela não define quase nada. Ela define aquelas diretrizes de a gente tem que centralizar na força humana, a gente tem que limitar o uso assim assado, mas ela não trata, de fato, das questões que eu acho que vão guiar a vida de vocês nos próximos tempos. Por quê? Porque a gente sabe que essa regulamentação ela é inevitável. As pessoas já estão usando a inteligência artificial com a regulamentação ou não, né? Então, ela veio para trazer para dentro do judiciário, de forma como os servidores irão usar, mas ela não trata das questões de desempenho. Uma preocupação que a gente tem, por exemplo, vocês vão... alguém também trouxe ontem, e eu não estou sem a minha anotação aqui, que é uma possibilidade, não sei se foi você que trouxe a possibilidade da redução de jornada, né? Da possibilidade de redução de jornada de trabalho utilizando por conta da redução de tempo que se gasta para uma tarefa em razão da inteligência artificial. Mas será que se a gente deixar solto, a administração não vai colocar mais trabalho para vocês para ser cumprido dentro daquele determinado período? A gente tem que atuar. E isso daí vocês precisam de organizar dentro dos sindicatos. Contem com a nossa participação, com toda a nossa assessoria para isso. A gente organizar grupos de trabalho mesmo direto, estar aqui com vocês para a gente discutir, estudar o que a gente vai levar para o CNJ. Porque eles precisam de regulamentar essas situações, elas não estão regulamentadas. E o tiro pode sair pela culatra. O que a gente está esperando que vai ser uma redução de jornada, virar uma conversão em gratificação de desempenho. De repente, alguma questão que possa ser problemática para o que vocês têm como diretrizes. Então, o que a gente vê é que a tecnologia ela pode otimizar esses processos, mas ela não pode substituir a necessidade do corpo técnico capacitado. E esse é o nosso receio, de deixar o CNJ tratando isso sem ouvir vocês. E eu digo isso porque eu vou até inverter aqui um pouquinho a ordem. Esse é o Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário. Essa minuta, ela está instituindo esse Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário. Ela conta com 13 membros titulares e 13 suplentes. Agora, olha só o que compõe esse quadro aí de 13. São 2 conselheiros do CNJ, 2 juízes auxiliares, 2 magistrados, 4 desembargadores, 4 magistrados,
2 representantes da Escola da Magistratura, 2 representantes da OAB, 2 representantes do Ministério Público, 2 representantes da Defensoria e 2 especialistas em inteligência artificial. É isso, eu não preciso falar mais nada. Então, eu nem preciso dizer mais nada sobre a minha preocupação com isso aqui. Quando eu digo fiquem atentos, gente, fiquem atentos de verdade. Essa minuta ela já está para ser analisada e aprovada no plenário do CNJ. A gente participa, a gente discute, debate, mas vocês precisam ser ouvidos. E a gente tem que pensar que o CNJ está no momento de que as diretrizes são de participação dos servidores. O que a gente, por exemplo, não encontra é pelo menos a diretriz, gente. Eu estou dizendo pelo menos do que está no papel. Então, a gente tem que cobrar. Eu digo isso porque a gente que atua em todos os conselhos, eu acho que aqui, Jean, Rude, eles sabem que vão fazer coro comigo, o que é atuar no CJF. Aquilo ali é uma loucura. Eles impedem a participação dos servidores, dos advogados, a participação da população, da sociedade. É um sistema totalmente precário. Para você ter acesso a um processo, não é que nem você entra ali no PJE e baixa um processo. Você tem que apresentar, tem que ter uma petição, você justificar o porquê que você quer acesso. Não é sigiloso, não, é qualquer processo. Justificar o porquê que você quer acesso, aquilo vai ser apensado, vai ter que ser analisado pelo conselheiro, o relator. Geralmente não é analisado até a data da sessão. Você descobre lá na hora se você vai conseguir o inteiro teor ou não, sendo que você está querendo sustentar naquele processo, né? Pedir uma retirada de pauta para poder trabalhar melhor. Então, é muito confuso. A gente está atuando junto à OAB recentemente, né? O nosso escritório ele tem uma atuação muito grande dentro da OAB e a gente está buscando atuar lá no CJF para que eles mudem esse sistema. Agora, teve uma alteração ali dos representantes da OAB dentro do CJF, então, a gente vai aproveitar para emplacar nesse começo de ano com tudo essa alteração, que a gente sabe que de lá é que saem as decisões mais malucas, porque ninguém tem como acompanhar. Ali é uma roleta russa. A gente vê o que vai sair e tem que depois tentar inverter. Então, eu tenho que sair pedindo ingresso em tudo. Eu até falo isso às vezes para vocês, né? Gente, eu tenho que pedir ingresso. Eu não sei se é bom, se é ruim, eu não vou nem me manifestar. Mas para pelo menos eu saber o que está acontecendo. Que se eu peço ingresso, eu posso recorrer. Se vier uma coisa ruim, mas antes... porque senão a gente não tem o que fazer, a gente realmente fica rendido ali, tá? Então, a gente tem que aproveitar esse momento, tá? Que eu vou só voltar, porque eu tinha pulado para falar da questão dos representantes. Esses aqui são os fundamentos da resolução. Como eu disse, essa minuta dessa resolução ela é super filosófica, ela estabelece algumas questões ali de inteligência artificial, mas bem ligadas para programas, o que é esse nome, o que é ciclo de vida, o que é não sei o que, mas não fala efetivamente de vocês, que é quem vão trabalhar. Só está preocupado com o magistrado. Lá fala assim, o magistrado que usar a inteligência artificial para fazer a sentença pode escrever ou não que está usando a inteligência artificial. Aí o servidor que utilizar, ele tem que informar de forma clara e objetiva para a população que ele está usando. Então, é tudo muito ideológico, nada efetivo. Eu entendo que aqui tem que, nos próximos tempos, aí, principalmente para vocês, ser uma pauta prioritária para que vocês não sejam engolidos. Isso aqui já está indo para aprovação, gente. Então, o que eles dizem é isso. As diretrizes são conscientização e difusão do conhecimento, capacitação contínua dos seus usuários, participação e supervisão humana em todas as etapas e centralidade da pessoa humana. Ao menos isso eles colocaram ali. Então, já é muito importante que vocês fiquem atentos. Um próximo ponto que eu vou trazer aqui, que eu sei que também deixa todo mundo bastante aflito, é a questão da residência jurídica. Aqui na foto está o nosso advogado, que é mineiro, lá do escritório também, representando vocês lá. A gente conseguiu, em 2023,
anular um concurso de residência jurídica do CSJT. Eu não sei se vocês acompanharam. Ele foi muito problemático, né, esse concurso. A gente foi aberto o edital, estava em total inconformidade com o que o CNJ vinha determinando, inclusive a respeito de gastos. Eram gastos altíssimos com aquele concurso. Então, nesse caso, foi decidida a interrupção. De lá para cá, a residência jurídica ela está tomando conta. A gente vê, não é só no judiciário, é na OAB. A gente já tem um monte de edital aberto para residentes jurídicos, dentro do judiciário, em todos os ramos da justiça. Então, eu acho que também é outra luta que a gente vai ter que traçar. A gente vai ter que, ao menos, traçar estratégias para acompanhar cada edital que sair de residência jurídica e tentar embarreirando. Eu vou dar um exemplo aqui, nesse caso é estadual. Lá no Rio de Janeiro, eles estão em regime de recuperação fiscal. Então, o TJ fez um concurso, não abriu vaga, só... Sendo que, assim, tem carta de juiz dizendo eu preciso de pessoal, não tem mais como, recomendando o concurso, eles ao lado dos servidores para pedir pessoal. Eles abriram aquele concurso para servidor, todo em cadastro de reserva, quando muito tinha 2 vagas. De repente, abre-se o edital de residência jurídica e chama todo mundo, e não chama ninguém do concurso. O pessoal lá está desesperado. Então, assim, até os magistrados estão desesperados lá, porque eles querem resolver, mas eles não querem tampar um buraco. E com o regime de recuperação fiscal, o tribunal está alegando, não, mas a gente teve que contratar residente jurídico, porque a gente não tem como chamar servidor. Eu não estou falando de 1, 2 vagas, eu estou falando de 300, 400 vagas que estariam previstas e eles abriram como cadastro de reserva. Então, se a gente não ficar atento, a gente está atuando nisso lá, mas isso daí é estadual, não é tão interessante para vocês, mas a gente vai ter que atuar caso a caso. Então, o que eu aconselho ficou sabendo de um edital, gente? É no edital, manda para a gente buscar uma atuação. A gente vai tentar encontrar uma falha naquele edital para anular o concurso. E ir fazendo isso enquanto, paralelamente, continua se discutindo o mérito da residência jurídica, né? Que a gente vê que tem muita gente jogando a toalha, já está consolidado, mas nada, a gente vê que nada é consolidado, tudo dá para lutar. Então é isso, tentei programar para os 20 minutos a apresentação para dar tempo de tirar as dúvidas de vocês. Eu fico à disposição. Obrigada. Pessoal, tem uma luta que foi colocada aqui por vocês, que é a luta do adicional tempo de serviço. A gente estava nesse debate de como trabalhar, a gente tinha essa divergência de como atuar. Por quê? Porque a magistratura apresentou uma PEC, a PEC 10/2024, então estava tramitando essa PEC. Então, o que alguns sindicatos fizeram? Entraram em contato com os seus parlamentares dos seus estados para emendar essa PEC, para estender o adicional tempo de serviço para os servidores, né? A gente lotando o Congresso lá, vários colegas naquele labirinto lá, e os deputados compraram a nossa ideia. Se for passar o ATS da magistratura, eles até falaram, não, se for passar para os capa preta, tem que passar para vocês. Muitos dos deputados falavam até assim. E aí eles compraram essa briga. Só que, não só dos servidores do judiciário, compraram a briga para todos os servidores públicos. Então, o ATS iria ficar insustentável. O que a magistratura fez? Como a PEC não ia ter mais sustentação através dos meios que eles queriam, o que eles fizeram? Aprovaram através de resolução, a caneta própria deles. Aprovaram. E aí, o que a direção do Citraeng está pedindo, já que a gente agora não pode emendar a PEC? Tem alguns estados, eu tenho conversado sobre isso com o Magnus, algumas questões estaduais que a gente
vai tentar traçar um paralelo, isso é agora, a gente está trabalhando nisso. Não gosto de antecipar a tese antes da gente finalizar, mas alguns estados, eles estão, inclusive, eles têm normativo próprio do Ministério Público, por exemplo, que estende esse ATS dos membros aos servidores. Então, em alguns tribunais estaduais, o pessoal tem conseguido trabalhar, a gente está trabalhando nisso, inclusive, para estender para os tribunais, para os servidores dos tribunais. Digo isso por quê? Porque é uma situação muito política, né? O nosso trabalho, e eu tenho que esclarecer isso, é muito de conversa, despacho, reunião, a gente trata, às vezes até antecipa, está aqui, como é que a gente está indo nessa diretriz, como que a gente faz. Então, é tudo muito, muito conversado. E lá a gente tem feito esse diálogo com a administração e tem encontrado bons resultados nas nossas conversas, um bom caminho de tratativa. Então, a gente está estudando aqui, eu trouxe isso para o Magnus, essa conversa esses dias, e a gente já está elaborando um parecer de como apresentar isso para vocês, como uma possibilidade. Acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta a fazer à doutora Larissa? Vou trazer aqui a mesa, por favor. A gente vai estabelecer o mesmo esquema de 2 minutinhos para otimizar o tempo. Primeiras damas. Isso é um gentleman. Vem cá, Soraya. Obrigada, doutora Larissa, pelos esclarecimentos, né? E a minha fala aqui é só para dar uma contribuição aí nessa discussão, para ver se a gente consegue avançar no sentido aí de redução da nossa jornada de trabalho para 6 horas. E aí nós poderíamos trabalhar na questão do processo virtual. Processo virtual, nós passamos do processo físico para o virtual. E o virtual, ele cansa a gente. Ficar 6 horas, 7, 8 horas em frente ao computador, clicando ali, página por página, para a gente ler o processo, é muito cansativo, é muito desgastante. Então, eu acho que a gente pode trabalhar com essa premissa, sabe? Do adoecimento dos servidores, que eles têm que conhecer a tecnologia, são processos novos, né? E do cansaço físico mesmo, do cansaço mental que exige, né, que acaba nos impondo essa nova rotina de trabalho. Tá bom? Boa tarde de novo, né? Doutora Larissa, que bom o Alexandre deu uma boa notícia, né, que tem uma estratégia para o aqui no adicional de tempo de serviço, né? Foi uma das 2 minhas propostas, né, ou ideias que eu coloquei mais cedo. A outra era a gratificação de produtividade para nível superior, né, ou gratificação de nível superior. Seria proposta para colocar num plano de cargo salário ou numa lei, sei lá, uma lei ordinária, né? Seria assim. Então, aí eu pensei nessa seguinte questão. A questão do residência jurídica. Interessante, porque a gente tem a lei da OAB que os analistas, né, o servidor público do Poder Judiciário não pode advogar. E aí, por resolução, não sei, no TRT de Minas, foi na canetada, né, de um dos presidentes que instituiu isso para colocar essa residência jurídica. Isso não afronta a questão de... Porque é um serviço público, né? Isso não afronta lá o artigo 37 da forma de provimento de cargos públicos, né? E como pode? Assistente jurídico pode instituir uma verba na remuneração do servidor? Não pode. Eu gostaria que você esclarecesse melhor para a gente como que seria a estratégia nossa para desenrolar isso daí, né? Obrigado, Zé. Eduardo.
Doutor, eu queria saber referente à questão do teletrabalho, porque tem aquele percentual de 30%, naquelas resoluções, nos atos normativos, fala que o servidor em teletrabalho tem que trabalhar muito mais que o servidor presencial, e eu não entendo dessa maneira esse motivo disso. Porque se a pessoa vai físico, é uma coisa, se ela está na casa dela, ela vai trabalhar da mesma maneira. Eu não entendo onde é que eles criaram esse tipo de coisa. Então, como é que está? Tem aquele percentual de 30%, se vai ter um aumento, como anda a situação em relação a isso? Guedes, já fica aqui, Guedes, por favor. Obrigado, Eduardo. Hã? Ah, tá. Larissa, só uma pergunta. Nós não muitas das nossas reivindicações que dependem de projeto de lei não são atendidas, é aquela luta, como nós estamos tentando com o PCS. Mas tem situações que ajuda e contribui com todos, técnicos, analistas, oficiais, não faz diferença. Por exemplo, a questão das férias, né? Será que teria possibilidade essa questão de venda de férias? A 8112, ela não veda expressamente, ou eu estou enganado? Você lembra de cabeça? Aí, porque os membros vendem férias, então existe verba só para indenizar férias de membros. Nossa, não tem. Eu, particularmente, me interessaria em vender férias todo ano. 10 dias, 5, 15, né? Isso nos beneficiaria. Outras situações também que poderia, talvez, ter uma atuação junto aos conselhos, né, para regulamentar essa venda de férias. As férias em si, aí eu acho que tem que ter alteração legislativa para passar a contar dias úteis e não 30 dias corridos. Pessoal. Né? Obrigado. Valeu, Guedes. Tá. As propostas estão chegando, né, Margot? Boa tarde, amigos. Doutora, uma questão que não foi tocada e que eu gostaria de esclarecimento é no sentido da questão dos assédios. Assédio moral. A gente tem visto uma comissão sendo constituída, algumas ações teóricas do tribunal. Eu queria entender assim, que atitudes práticas estão sendo adotadas. Eu percebo que o tribunal ele é acessível, de certa forma acessível, mas a gente tem vivido uma acessibilidade em que você é livre para falar, você pode dizer, mas não necessariamente o que você diz tem alguma repercussão ou iniciativa. Eu queria entender o que tem sido adotado efetivamente. Obrigado, Poliana. Algumas questões... A Soraya não está aqui, tá? Eu vou deixar para responder a pergunta dela por último. Sobre a residência jurídica, Milton. A questão geral da residência jurídica, a gente entende como totalmente inconstitucional, né? O CNJ ele tem interesse em regulamentar, ele incentiva a prática da residência jurídica. E a gente enfrenta uma resistência muito grande até no diálogo a respeito disso. Já apresentamos diversos pedidos de providências no CNJ, vários procedimentos, e eles entendem que é uma questão consolidada, mas é uma questão que vamos continuar debatendo, inclusive por conta das questões que você levantou, né? A gente tem o desvio da finalidade até, porque eu estou gastando dinheiro público para treinar pessoas que não vão estar na função pública. Então, é um ciclo, e a continuidade do serviço, como fica? Aquela pessoa entra, faz o serviço ali por uns anos, depois vai embora. E eu tenho que prestar esse serviço para a população, ao invés de chamar servidores, eu vou chamar pessoas que não
elas estão em capacitação e elas não vão voltar para o serviço, porque uma coisa é o estágio, vamos supor aqui, estágio no escritório jurídico. Aquela pessoa provavelmente está fazendo estágio porque ela vai virar advogada. E o estagiário da residência jurídica, ele vai virar servidor? Então, é complexo isso. São questões que a gente levanta, que a gente debate, e a gente vai continuar na luta. Essa é uma luta, para a gente, muito preciosa. Então, a gente continua na luta, continua debatendo, e atualmente a gente tem atuado nos concursos específicos que estão sendo abertos. A cada um que abre aqui, a gente vai fazendo atuação para tentar remediar. Né? Então, às vezes, remediar o problema é uma solução, ainda que não seja uma questão definitiva. Sobre a questão do teletrabalho, esse é um dos assuntos mais complicados que a gente tem enfrentado. Em conjunto com o que eu iria responder para a Soraya, eu não estou vendo ela aqui, mas vou passar. Às vezes, a gente encontra gestões que têm uma resistência enorme ao assunto. Tive numa reunião recente, inclusive foi com o Davi Landau e com o Fabiano. Os dois estão aqui, eles presenciaram o que foi a conversa com o ministro Aloysio no TST. Você falar a palavra teletrabalho perto do homem, ele dá um pulo. É assim, é eficiência. Você olha a capa ele recém assumiu, né? A gente entende que é a diretriz dele, a forma como ele pensa, mas a gente tem que ser estratégico também. Eu não vou debater um assunto com alguém que é totalmente avesso àquela matéria. Eu vou levar na cabeça, não adianta, não tem como ficar. E a gente como atua muito nessa parte, a gente costuma fazer o levantamento ali, qual o momento melhor de tratar essa matéria com aquela pessoa, naquele ramo da justiça. Agora o ministro Aloysio, por exemplo, ele só fica até outubro. Eu vou esperar até outubro para levar as matérias do nosso interesse lá no CSJT. Por quê? Porque, em seguida, vem o ministro Godinho, que a gente sabe que tem um viés mais progressista, mais pró-trabalhador, daqui de Minas, inclusive. Por quê? Porque a gente acompanha desde sempre como eles julgam os próprios processos no TST, de onde eles vêm. Então, não adianta eu olhar... Não, ele tem um perfil, né, de como é a atuação dele, que é o perfil dele, eu não estou questionando se é certo ou errado, mas é o perfil dele, e ele não vai abrir o diálogo para determinadas matérias, como o teletrabalho, que ele é amplamente contra. Ele manifesta ser contra, ele escreve ser contra, porque inclusive, ele usou as palavras para a gente naquela reunião, a pandemia já acabou, isso daí já acabou, essa história, as pessoas têm que voltar para o trabalho. Então, você vê ali na revista do tribunal, de quando ele entrou, as palavras dele, como eu disse, eu não digo que são erradas, mas é a forma dele de pensar, é economia, eficiência, são as palavras-chave, assim, assume ministro Aloysio, economia, eficiência, maior produtividade. Aí eu acho que por si só já diz qualquer diretriz do que a gente vai encontrar em eventuais decisões que dependam dele, exclusivamente dele. Então, acho que é importante a gente ter isso em mente. Sobre a questão da venda de férias... desculpa, quem que perguntou? Fernando Guedes. Não. Foi? Foi, Fernando. O Citraeng, a gente pediu ingresso recentemente no recurso extraordinário, no tema 635 de repercussão geral, justamente sobre a venda de férias, que está sendo julgado no STF. A gente ainda não tem um posicionamento, mas a gente já está trabalhando nisso. É o tema 635, a repercussão geral no STF, sobre venda de férias. Nós ingressamos, o Citraeng já ingressou, foi essa semana. Você está antecipando as coisas, Guedes? Mas é porque às vezes a gente não tem nem tempo. O Magnus me pediu um vídeo e eu vim para cá e não deu tempo de gravar o vídeo ao vivo aqui. Você vai vender suas ingresso, tá? E a questão do assédio, a gente tem, inclusive, dentro do escritório, um grupo de advogados e advogadas que participam de vários comitês e comissões de enfrentamento ao assédio. Então, eu acho que é importante
Estava te procurando, eu estou sem óculos. E é um tema para a gente dos mais caros, obviamente. E o que a gente pode fazer aqui no CITRAENG é se colocar à disposição para participar sempre com vocês esses grupos de enfrentamento para poder colher essas matérias e levar aos tribunais. Sem dados, eles não ouvem. A gente precisa de ter dados concretos e a gente só consegue obter esses dados de vocês. Então, procura a gente, trata com a gente, porque a gente vai ter, é nossa bandeira no escritório, esse assunto e levá-lo de forma que seja eficiente para os conselhos e tratar, enfim, de forma direta. Inclusive, a gente teve uma reunião recente com o ministro Fachin, a gente teve uma conversa bem agradável com ele sobre esse assunto, que não é agradável, mas o retorno dele, a forma, porque não sei se vocês sabem, imagino que sim, ele é o próximo a assumir agora a presidência do STF, então a gente estava levando algumas pautas, algumas questões que a gente vai provavelmente tratar dos servidores, forma antecipatória, até questões, enfim, de cargos e essas questões de assédio, de como o Supremo pretende fazer o enfrentamento do assédio na próxima gestão, que a gente não está vendo muito resultado atual, né? Muitas, enfim, demandas. Gente, para finalizar, o Marcos, né, o Marcos Vinícius lá do TRE, e depois a Valda e a gente encerra. Doutora, sobre essa atuação no CNJ, né, que eu sou servidor da TI, né, e a TI tem se organizado em torno de uma pauta que é a gratificação de TI, né, a GAPTIC. E já tem resolução do CNJ recomendando que os tribunais implementem essa gratificação e já tem sido implementado em vários tribunais estaduais, né? Tanto que até eu fiquei muito feliz que a gente tem falado muito sobre inteligência artificial aqui, e são colegas que não são da TI, mas que já estão todos envolvidos com essa questão da inteligência artificial. E assim, a gente sabe que a TI ela tem sido esse, quer dizer, suporte, né, para que seja implementado essas tecnologias. Então, eu queria perguntar se o que está sendo um encaminhamento a esse respeito, né, porque tem uma resolução que recomenda, essa é a minha dúvida. Obrigado, Marcão. Valda. Uma preocupação premente, acho que de todos os segmentos do PJU é a composição da força de trabalho, né? A gente está discutindo isso aqui justamente por causa desse ponto. No âmbito da justiça eleitoral, salvo o melhor juízo, eu acho que essa situação é bem mais dramática, né, Guedes? A gente estava conversando agora na hora do almoço sobre a devolução dos servidores requisitados das prefeituras. Os cartórios eleitorais, gente, não funcionam sem requisitado. E aí você impõe um custo à prefeitura. Quando você requisita o servidor da prefeitura, é a prefeitura quem paga o salário daquele servidor e não tem, efetivamente, aquele servidor atuando na prefeitura. Por quê? Porque ele foi cedido à justiça eleitoral. Então, a gente está transferindo esse ônus, que deveria ser do PJU, e a gente faz isso o tempo todo, né, e direciona esses ônus para a prefeitura. Então, a minha pergunta é, o seu escritório também representa a FENAJUF, como é que estão as tratativas lá no TSE, né, com a ministra Carmen Lúcia, porque agora, em junho, a gente vai ter que devolver os requisitados. E aí, aqui no nosso TRE Mineiro, estava lendo um 6 semana passada, sabe qual é a solução? Não tem força de trabalho, fecha os cartórios eleitorais. Né, Tati? A gente estava conversando mais cedo. Pois é, e aí o TRE está lá na rabeira da fila, acho que a gente só tem 65% dos eleitores biometrizados, só perde para o Espírito Santo, salvo engano. E aí o TRE está aqui, ó, em cima da gente, para biometrizar esse eleitorado num curto espaço de tempo. E em junho a gente vai ter que devolver os requisitados. Como é que faz? Faz rezoneamento, extingue cartório eleitoral, a gente devolve os requisitados. Como é que estão as tratativas lá no âmbito do TSE sobre essa necessidade premente da justiça eleitoral? Obrigada. Sobre a gratificação da TI, eu não estou... Marcos. Marcos, eu ainda não tenho nenhum posicionamento para te dar a respeito disso. Se quiser, a gente pode conversar ali um pouquinho ali fora depois e eu vejo com a coordenação, encaminhamentos, o que a gente pode adotar. Tá? Eu até peço desculpa, gente. A gente meio que acabou de chegar no CITRAENG, então eu estou começando a colher de vocês. Eu já tive conversas muito importantes com algumas pessoas aqui nesse encontro, que para mim é muito valoroso, que a gente vai conhecendo, né,
o que é a demanda daqui, local, e poder ir trabalhando nos conselhos também. E não deixe de procurar a diretoria dessa forma para solicitar, enfim, encaminhamento pelo escritório nos conselhos. Sobre a questão do TSE, eu não posso falar de agenda que eu não tenho confirmada ainda, mas eu estou sinalizada numa reunião com a diretora-geral do TSE, porque a gente vai levar essas questões, eu preciso de saber do TSE o que eles pretendem fazer. Reunião com a ministra, infelizmente, ela é uma pessoa que trabalha muito e tem uma dificuldade maior de receber. Não, ela é maravilhosa, eu adoro, mas realmente na questão de receber ela é um pouquinho mais difícil. E quarta-feira a gente fez uma reunião com a deputada Erika Cocai, em que a gente levou essa questão e está pedindo para ela um auxílio também. Auxílio político mesmo, que a gente está pedindo nesse momento onde que você consegue colocar a gente aí para conversar com o pessoal a respeito. A gente... Isso. Eu não sei se essa matéria... Eu tenho informação. Lorivaldo, você podia já vir? Eu estava conversando nos bastidores aqui com o Leopoldo, porque o pessoal realmente veio para a direção. O que nós vamos fazer? Eu sou do TRE e eu vivencio diariamente essa questão da força de trabalho. E a Carmen Lúcia está pressionando e tudo. Eu conversei com alguns colegas. E o que a gente pode fazer? Porque você faz reunião, marca reunião, faz o pedido. Assim nós tomamos posse, a ministra Carmen Lúcia nem tinha tomado posse ainda. Nós tomamos posse de Traeng e ela não tinha tomado posse do TSE. Tivemos lá e ela puxou a orelha, porque a gente estava na dúvida se realmente o TSE tinha feito a cobrança do TRE, porque o TRE veio massacrando, aquela reunião fatídica lá com a diretora-geral. Então, de fato, a Carmen Lúcia pressionando o TRE de Minas para poder fazer a tal da biometria. Então, o que a gente pode fazer efetivamente? Depende do TCU não chamar, não obrigar a questão dos requisitados. Então, eu acho que a ideia maior é fazer um seminário, sabe? Eu conversei isso com alguns colegas, e o Leopoldo está disposto a fazer. Existe um encontro nacional da justiça eleitoral em nível da federação. Então, o Leopoldo nós já estamos articulando para ver se segunda quinzena de março a gente faz o ENERGE e coloca como ponto crucial essa questão da força de trabalho, que é a justiça eleitoral. Então, a gente vai tentar encaminhar dessa maneira, tá, Valda? Boa tarde, colegas. Eu aproveitei a Valda que veio aqui falar em relação ao TRE, eu queria falar em relação ao TRF6, que é um tribunal novo, com uma estrutura de tribunal que foi criado dentro de uma seção judiciária. Desde a instalação, o sindicato ele vem trabalhando inicialmente muito essa questão da falta de recursos, inclusive há demonstrativo em relação aos outros 5 tribunais, a carência tanto de recursos humanos, inclusive de magistrados, juízes, servidores, recursos financeiros, a estrutura, tudo muito inferior. Então, só que essa questão aí passa pelo CJF, então, por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Eu não sei se o sindicato tem trabalhado isso com vocês, creio que sim. Se não, eu acho que o sindicato tem que levar essa questão para o CJF, porque trata-se de uma divisão de recursos. Não é possível a gente hoje... BH, a gente já sabe muito como é que funciona com as varas, a gente vê a carência, mas, pelo menos, na parte administrativa, por exemplo, e na parte de varas também, porque houve aproveitamento de algumas vagas do TRF1 e foram nomeados, para o interior não foi, salvo algumas exceções. Mesmo assim, BH também, eu creio, deve ter colegas aqui de BH que pode... saber disso. Eles fizeram uma reposição, o interior não fez, mas eles também estão carentes, e
para você ter uma ideia, até assim, a gente não consegue tirar férias. Eu não consigo tirar férias, porque não tem quem faz o meu serviço. Eu volto, meu serviço está todo lá. Estou com férias acumuladas. Eu estou falando o meu exemplo, mas isso é o que acontece. Tá? Só estou citando o meu exemplo. Aí você vai marcar as férias, o que me falaram? Não pode acumular mais porque tem um impacto orçamentário de 1/3. Para você ter uma ideia como que está a questão de falta de recurso do TRF6. E isso precisa ser resolvido no Conselho. Né? A administração anterior alegava que, por ser um tribunal novo, a administração não podia pedir dinheiro em Brasília, porque tinha que ter uma tolerância, não sei o quê. Já passaram os 2 anos da instalação do tribunal. Então, o tribunal agora ele caminha com as pernas próprias. A segunda administração pode promover alterações. Né? Então, é isso que eu estou trazendo. Né? Eu acho que precisaria levar essa questão. Se a administração não leva, não apresenta o chapéu para pedir dinheiro, eu acho que cabe a gente pedir. Até uma questão, olha, o orçamento é único, o dinheiro é um só. Aí nós estamos pedindo aqui uma equiparação com o ciclo de gestão. Isso significa arrumar dinheiro para nos pagar. Aí a gente precisa de servidor, porque a gente não está dando conta de trabalhar. Só que vem um servidor novo, ele vai gastar o dinheiro que poderia ser para o aumento do nosso salário. Olha que situação que a gente está. Né? Então, acho que precisa fazer trabalhar essa matemática aí, porque não está certo. Obrigado, Lorivaldo. Obrigada, Lorivaldo. Já anotei aqui como encaminhamento também. Depois eu vou entrar em contato com você para a gente conversar e buscar a formalização disso, tá bom? A doutora Larissa pela explanação. Então, como ela mesma disse, ela está conhecendo o Citraeng agora, as demandas, e esse contato que está tendo a oportunidade de ter, vai ajudar até ela conhecer as demandas. E é um escritório que está o tempo todo trazendo novidades lá nos conselhos. Né? Então, nós temos que realmente usufruir, que pode realmente ajudar bastante, aí, principalmente com relação às resoluções, as questões que às vezes não pecuniárias, mas que são atinentes à vida do servidor. Então, muito obrigado, Larissa. Obrigada a vocês, gente. Eu sigo à disposição.